Box Flexibilidade Cognitiva, Behance, Be-Evoke, juntos na jornada do Alta Performance. Talvez um dos boxes mais esperados por alguns, como ter flexibilidade cognitiva avançada. Quando falamos de flexibilidade cognitiva, e principalmente quando falamos desse conceito avançado, o que queremos dizer aqui é algumas habilidades ou algumas ferramentas, algumas técnicas que você deve lançar mão diariamente para desenvolver essas técnicas ou essas habilidades, ok? Spiros e o seu grupo de pesquisadores, né, Range, Spiro e seu grupo de pesquisadores, chegaram a algumas conclusões e fundamentações sobre algumas dessas habilidades. Com certeza, eu já disse quase todas elas ao longo desse box de flexibilidade cognitiva, mas vou parar aqui e vou apontar cada uma delas de uma forma mais estruturada, para que fique um pouco claro o que a gente quer dizer, né? Mas, basicamente, quando falamos dessa habilidade de uma forma mais avançada, algumas coisas você deve fazer, algumas coisas você deve evitar, algumas coisas você deve fazer um pouco mais, outras um pouco menos. Mas, em linhas gerais, é o seguinte: evitar o excesso de simplificação e de regularidade. O que é isso, né? É entender que quando você estiver conversando sobre algum tema ou alguma coisa, os assuntos, ou os temas que você vai abordar, eles têm uma certa irregularidade e complexidade, né? E você tem que deixar claro isso, né? Você tem que demonstrar isso, uma certa clareza sobre essa característica daquilo que você está discutindo ou daquilo que você estiver abordando, né? Outra coisa que você deve utilizar bastante são múltiplas representações, né? Trazer de uma forma que, como nós falamos das travessias nos boxes anteriores, múltiplas representações é exatamente isso, né? Mostrar para o grupo, né, as várias formas que aquilo pode ocorrer, né? Ou aquele evento, ou aquela situação, aquele cenário, aquele produto, aquele serviço. Então, ter uma habilidade dessa representação. Mas, para isso, existe uma característica que você deve desenvolver, chamada repertório. O que é repertório? Repertório é uma situação que eu gostaria até de abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa que muito me incomoda. Em algumas sessões de coach que eu faço, às vezes eu uso muito da retórica. A retórica é fazer a mesma pergunta inúmeras vezes para saber como que a pessoa sai daquela situação, ou como ela consegue representar aquela situação de outras formas. E eu percebo que não muitos, né? Mas alguns dos meus coaches, por isso que eu trabalho em transição de carreira, né, e raramente eu trabalho em outras oportunidades, eu trabalho muito com transição de carreira exatamente por isso, porque eu vou pegar profissionais executivos num momento mais estruturado da sua carreira, é a ausência de repertório. Ele não consegue, ou ela não consegue representar ou falar de uma outra forma o mesmo problema. A ausência de repertório é a ausência de você ter uma representação, uma palavra, ou um conceito, uma estrutura, ou um método, ou uma forma, uma abrangência, conseguir falar de um outro lugar.
né? Olhar aquilo sobre uma outra representação, olhar aquilo sobre uma outra forma. Então, quando você se depara com essa ausência, com essa limitação de repertório, você não vai conseguir utilizar múltiplas representações. Então, basicamente, para você falar de um determinado assunto, você tem que ter conhecimento sobre esse determinado assunto. E para ter conhecimento, você tem que ter repertório. Então, para ter o repertório, você tem que ter conhecimento. Então, você tem que se aprofundar nesse assunto. Então, tem que ler bastante, tem que ter feito algumas travessias sobre esse assunto. Ok? Então, soltei o parênteses aqui. Centrar o estudo no caso. O famoso não devagar, não se perder, né? Não sair dali. Esse centrar o estudo no caso é uma habilidade da flexibilidade cognitiva. Vamos falar do computador, daqui a pouco estamos falando de uma pessoa que usava computador, de uma pessoa que usava notebook, de uma pessoa que teve um notebook, essa pessoa morava no bairro, o bairro dela era distante, ela usava ônibus, e quando ela se perdeu, ela tinha um celular, ela morava sozinha, ela tinha um cachorro, o cachorro dela era muito pequeno, quando a avó dela vendeu a casa, e o avô dela gostava muito de periquito e morava numa fazenda com 3 irmãos. Nos perdemos completamente da história do computador, ou do produto, ou da lógica, ou do que estávamos falando. Então, esse centrar o estudo no caso é a habilidade. Lembra que a rigidez cognitiva é você não conseguir mudar de assunto. Mas aqui, especificamente, se estivermos falando de algo, de algum tema específico, você conseguir ter repertório suficiente para se manter no entorno daquele tema. Né? Visitar o jardim sobre vários locais, sobre vários portões, sobre várias entradas. E talvez ter a habilidade de visitar o jardim por entradas subterrâneas, por entradas aéreas, visitar esse jardim até por uma visão 3D, 4D, 5D, 6D. Né? Conhecimento conceitual, né, e conhecimento aplicado ao caso. Já falamos de conhecimento e repertório, mas é importante relembrar que é fundamental você ter conhecimento, né, sobre esse assunto que você está falando, ou sobre esse tema, sobre esse produto. Né? Então, sem isso, você também não consegue chegar a lugar nenhum. Construção de esquemas flexíveis. Lembra que foi dito, né, que esquemas são estruturas que você vai seguir, como você decompõe aquilo. Talvez você fazer um mapa mental é um esquema, mas lembra que ele tem que ser flexível o suficiente, ou permitir interação entre as pessoas. Não é o meu mapa mental, né? Não é a minha forma de decompor, né? É o nosso mapa mental, a nossa forma de decompor. Talvez fazer um chart na parede, né? Quando você faz um chart na parede, ajuda também um flip chart, um fluxograma, desenhos, permitir, um dashboard ou alguma coisa visual, um esquema visual, mas que ele seja suficientemente flexível para que as pessoas consigam compartilhar. Outra coisa é o não compartilhamento de conceitos e casos, que não é uma coisa muito boa. Então, não permitir as múltiplas interconexões. Então, permitir, que tenha um bom compartilhamento de informações. E uma coisa fundamental é participação. Hoje, mais do que nunca, quando falamos de flexibilidade cognitiva, o que as empresas como Google, Spotify, Facebook, Instagram, e aí vamos em todas essas grandes empresas internacionais, e podemos falar de empresas brasileiras, sei lá, Avon, Bayer, alemã, empresa brasileira, estou falando da Bayer. Dessas empresas que hoje eu fico muito próximo de startup, então eu fico meio nesse caminhozinho aqui. Então eu não lembro muito do nome das empresas, mas algumas empresas brasileiras o Itaú, que eu lembro,
que gostam de trabalhar em fazer trabalhos em grupos, né? Tanto é que o Itaú tem até uma área que fomenta, né, o design thinking, que tem toda essa visão do cliente. Né? Claro, também tem uma área que faz isso. Então, qual é a grande estratégia do trabalho em grupo? Né? Essa visão, né, dessa participação ativa das pessoas, né, na criação de tudo. Então, basicamente, que você permita, né, essa interação, essa múltipla interconexão, né, das coisas e das pessoas e dos documentos. Eu gostaria de finalizar isso dizendo que talvez uma das maiores habilidades que você tem que ter, talvez a pessoa pensaria, escutativa. Não, eu diria observação, né? Uma extrema observação, um extremo olhar observativo, né? E uma compreensão sobre tudo que está acontecendo ali. E essa observação sua só vai ocorrer se você tiver muito conhecimento e muito repertório. Né? Não adianta você ler highlights de informação, ou highlights de informações, textos, arquivos, não se debruçar sobre determinados assuntos, não se dedicar sobre determinados assuntos. Se você continuar ainda achando que ler apenas a manchete, né, passar numa banca de jornal e ver, né, 3 ou 4 jornais ali e ler o texto, né, as primeiras 2 linhas, né, fonte 75, e achar que você conhece totalmente o jornal, realmente não é dessa forma que o Alta Performance atua. Uma curiosidade, não sei se você sabe disso, mas o Bill Gates tem um hábito curioso, ele tem uma das maiores bibliotecas pessoais do mundo. E assim eu fecho esse box. Até mais.